Existe um problema de saúde tão comum, mas tão mal compreendido, que afeta milhões de vidas. E talvez você nem saiba que ele te impacta. Fique com a gente. Acho muito comum, né? A hernia inguinal, 1 a cada 4 homens vai ter. Então todo mundo conhece alguém que teve uma hérnia, que teve um tratamento de hérnia. Porque é comum, por exemplo, eu peguei uma hérnia. Na verdade, ele não consegue pegar uma hérnia, né? É um defeito que ou surge ou foi causado. Pode acontecer 2 coisas. A alça intestinal obstruir, então os alimentos não conseguem passar e o paciente começa a distender, vomitar. Ou se torcer esse aporte vascular, a alça fica sem suprimento e ela pode perfurar por conta disso. Fazer exercício não vai causar diretamente a hérnia, mas durante o momento de fazer força é um bom momento a gente perceber que a hérnia está ali. Com a toxina botulínica, a musculatura fica mais complacente. Esse é o termo técnico que a gente usa. E aí, esse efeito dele conseguir respirar diminui assim drasticamente. Neste 11º episódio do Triumcast, eu, juntamente com o Dr. Pedro Henrique, médico cirurgião geral, vamos desmistificar o universo das hérnias. Da prevenção aos tratamentos mais avançados, você vai descobrir por que este é um tema crucial para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos aqui ao 11º episódio do Triumcast. Eu sou o Dr. Thiago, sou médico urologista, sou host aqui do podcast. Hoje eu estou com meu amigo, Dr. Pedro Henrique, ele que é médico, cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo pela Santa Casa de São Paulo e especialista aí do grupo de hérnias também ali da Santa Casa. Pedrão, seja muito bem-vindo aí ao podcast. Eu que agradeço o convite. Prazer imenso estar aqui e revê-lo, Thiago. Pedrão, me conta uma coisa aí, como é que foi essa questão de ir para essa questão de hérnia? O que te incentivou aí por essa linha na questão da cirurgia? Essa é uma pergunta boa, porque para mim foi um caminho muito natural, né? O aparelho digestivo, a cirurgia geral, é uma área bastante abrangente, né? Tem áreas de atuação segmentadas aí, bastante distinta dentro da disciplina de aparelho digestivo. E eu sempre gostei porque, do ponto de vista prático, né? Um paciente assim, muito prevalente, um paciente que a gente encontra muito. Então, eu vi uma necessidade de fazer isso bem, porque é um paciente muito frequente no nosso consultório. E o grupo da Santa Casa é um grupo muito forte de parede abdominal. Então, ali eu me encontrei com pessoas que se dedicavam a isso e eu falei, nossa, gostei do jeito que eles encaram o tratamento da hérnia, que em alguns lugares a hérnia é uma coisa mais tranquila de lidar, mas eu gostei da importância que se dava por fazer um serviço bem feito que evitava que as hérnias ficassem se repetindo, os pacientes reoperados. Aí quando eu vi, eu estava envolto nessa Foi sendo levado pela onda. E fiquei e estou lá até hoje. Eu acho que é interessante, porque realmente é isso que você falou, né? A gente observava, e principalmente os casos mais complexos, né? Era muito difícil, às vezes, você achar um especialista, você achar alguém que quisesse assumir o caso, que tivesse a expertise para resolver, né? Porque muitas vezes tem a simples, que o cirurgião geral, às vezes, consegue resolver, mas tem os casos que precisa de uma expertise complexa e que a gente não consegue resolver, não tem jeito. Exatamente. Como é um diagnóstico muito comum, né? A hernia inguinal, 1 a cada 4 homens ao longo da vida vai ter. Então, todo mundo conhece alguém que teve uma hérnia, que teve um tratamento de hérnia, mas nós, enquanto especialistas, que colocamos uma plaquinha de especialista em hérnia, a gente não recebe esses pacientes, porque esse daí ele faz um tratamento bom. Não chega até vocês. O nosso ambulatório são de pacientes aí mais complexos, são pacientes que experimentaram cirurgias que não deram certo, que recidivaram, que tiveram complicações. Então, ele é um paciente que, por um todo, ele é mais complexo, né? Então, a gente precisa de um planejamento muito bom para operar esses pacientes, para que eles não fiquem ciclicamente tendo complicações. E para a gente explicar de maneira simples o que é hérnia? A hérnia, ela é um defeito na parede abdominal, né? A hérnia na medicina é um conceito muito comum, né? A gente tem hérnia em diversos segmentos corporais, né? Tem hérnia na cabeça, né? Tem hérnia de disco na coluna e tem hérnia da parede abdominal. Então, a hérnia, ela é um lugar que ultrapassou o limite que deveria ter. Então, é a ausência da parede abdominal e um conteúdo que não deveria estar passando por ali, né? A palavra hérnia, ela é originada, né, de uma palavra grega que significa broto, né? Então, eles identificavam no passado lá alguns
guerreiros lá que tinham um broto, que é, né, na região umbilical, na região inguinal. Ah, veio daí. Vem daí. É uma das doenças mais bem documentadas. Assim. Tem múmia de faraó com hérnia, tem os fenícios reportavam hérnias. Isso era um problema principalmente para os guerreiros, né, durante a guerra, que arremessavam coisas, que levantavam peso. Então isso é bem reportado. E a mais comum acaba sendo a inguinal e a umbilical. Com certeza. Essas são as campeãs de audiência. Tem hérnias menos prevalentes, mas no dia a dia essas aí ganham disparado. Aí. Porque é comum, por exemplo, eu peguei uma hérnia. Na verdade, ele não consegue pegar uma hérnia, né? É um defeito que ou surge ou foi causado. Exatamente. E normalmente ele usa orifícios naturais que a gente tem. Então, a região do umbigo, ela era a região do cordão umbilical. Né? E o pessoal pergunta, mas eu tenho 50 anos, né? Tenho 40 anos, por que isso deu problema? Eu nasci há muito tempo atrás. Porque ali faz uma fibrose, que não é o tecido original. E aí, ao longo da vida, né, a gente vai usando a parede abdominal, é igual um carro que precisa de revisão, né? As peças vão se gastando. Se gastando, uma hora, ali é uma região tecnicamente mais frágil, anatomicamente mais frágil, e alguma coisa, algum conteúdo consegue passar ali. E depois ele vai aumentando e acaba virando... Devagarzinho vai forçando e vai aumentando. Essa questão, né, que você comentou, eu sou mais velho, isso veio desde a infância. Existem alguns casos, por exemplo, a pessoa às vezes tinha uma hérnia pequena e que não percebeu e aí ele foi perceber na idade adulta. A hérnia ela pode ser sintomática ou não sintomática. A tendência é que as hérnias menores elas causam menos impacto na qualidade de vida desses pacientes. E aí, em algum momento, ela passa a crescer, né? Pela qualidade do colágeno, pelo próprio envelhecimento. Lá vem o colágeno de novo. Pelas atividades que a pessoa resolve exercer durante a vida, né? Seja por questão trabalhista ou por atividade físico-desportiva, ele começa a perceber, alguma coisa aqui está me incomodando, né? Então, isso é muito comum nas hérnias inguinais, né? As hérnias inguinais, elas costumam acompanhar a vascularização do testículo, né? O testículo, ele forma ali, todo mundo que teve um filho aí sabe que é uma preocupação perto do nascimento, testículo o testículo descer. Então, nessa descida do testículo, né, em algum momento da vida, essa descida, esse pertuito, esse trajeto, aí ele acaba se dilatando e o paciente fala, o que aconteceu, né? Estou sentindo uma coisa aqui. Isso pode acontecer desde lá de bebê, pode ter uma hérnia, ou isso pode acontecer muito mais tardiamente. É comum às vezes eu pegar pacientes aqui que vêm com queixa, né, de dor testicular e na verdade quando você investiga, na verdade o problema é uma hérnia inguinal, né? Isso é muito comum. Porque justamente eu costumo explicar, né, que o cordão inguinal ele está passando ali, tem um buraco que devia estar fechado. Exatamente. E que justamente não está. E quando ele faz algum tipo de esforço, alguma coisa, o conteúdo abdominal empurra e pressiona o cordão do testículo. E aí ele acha que o problema é no testículo. No testículo, e o problema é a hérnia. E isso é interessante porque o inverso é verdadeiro. Eu vejo isso, sob a ótica urológica. E às vezes os pacientes chegam para passar em consulta e eles têm uma hérnia e têm uma dor. Então a gente precisa fazer uma análise muito crítica se aquela dor é da hérnia, porque a região inguinal ali passa vasos que vão para a perna, tem toda a inervação dessa região, tem uma região osteomuscular de sustentação, né, que é o quadril, a cabeça do fêmur. Então, se a dor for na mesma região, mas tiver uma outra correspondência, muito embora ele tenha uma hérnia, a gente vai operar esse paciente, ele vai voltar e falar, doutor, tá doendo ainda. Dói a mesma coisa. Então, eu acho que são duas coisas que se juntam muito, né? Varicocele é uma queixa muito comum que esses pacientes às vezes vêm. E a dor na varicocele, na literatura, é uma briga eterna. Porque é a mesma coisa. A pessoa às vezes tem uma varicocele ali meia boca, você examina lá, às vezes você nem detecta, só aparece no ultrassom, você vai examinar, ele tem uma hérnia pequena. Aí também, você fala, cara, existe a chance de eu operar sua varicocele e você continuar com dor e o problema é ser sua hérnia. E também é vice-versa. Exatamente. E esse ajuste, assim, para quem está muito acostumado, é fácil de fazer uma avaliação. Mas, por exemplo, a gente pega um atleta de alto desempenho, que tem uma hérnia pequena e uma dor no quadril, mas ele faz muita atividade. É difícil fazer o ajuste qual é a necessidade dele
nesse momento aí, sabe? E muitas vezes, o tratamento acaba sabendo só depois do tratamento, né? Você tem que operar para saber se resolve. Exato. É tipo o House, né? O House que gostava da série, né? O House, o que é? Arranca um pedaço da cabeça aí e vê o que acontece. E manda para anátomo patológico. Mas por isso que isso deve ser conversado com as Sim. pessoas. Porque o diagnóstico é muito comum, e quando a gente faz o diagnóstico, muito provavelmente ele vai ser cirúrgico. Sim. Só que, às vezes, a causa da dor é outra. E o paciente, o que importa naquele momento? A dor. A dor. Então, você fala, olha, esse problema você vai ter que corrigir, mas eu tô achando que a dor é de outro lugar. E, recentemente, eu estava vendo na literatura aí causas de dor diferencial na região inguinal. Tem por volta de 40 outros diagnósticos nessa região, em que se pese que a hernia inguinal é o mais comum, o mais Sim. prevalente, o mais frequente deles. Mas de vez em quando é bom suspeitar de outras alterações. E sempre dói? Nem sempre dói. A queixa mais comum dos pacientes é um desconforto durante alguma atividade ou até assimetria. Ele se olha no espelho, Ele vê que fala, tamanhos. um lado aqui que é diferente do outro. Essa queixa é mais comum que a dor. Tá. A dor vai aparecer mais na complicação. E na hernia umbilical? Geralmente é dor ou é abaulamento? Geralmente é abaulamento. Tem paciente que ele sente muito pouco, né? O paciente, a região central do abdômen, ela tem uma gordura. Fica a gordura do ligamento falciforme. Depois, nas regiões laterais, a gente tem gordura de novo e tem uma faixa que não tem gordura, mais ou menos na linha, ponto médio do reto abdominal. Então, por na região umbilical existir essa gordura, não necessariamente vai entrar um conteúdo abdominal. Às vezes entra essa gordura e é muito pouco sintoma, né? Uma gordura pré-peritoneal que a gente fala, ela tem menos correspondência dolorosa, complica menos, mas o efeito visual para o paciente é o mesmo. Ele olha lá e fala, opa, apareceu uma bolinha que eu não tinha. Ou a gente vê na praia, né? Você está na piscina, você fala, aquele cara tem até. E esse cara tá bem lá, ele tá brincando, jogando vôlei, tá na praia, tomando a cerveja, a caipirinha dele, e aquilo lá não é um problema pra ele. E quando que você indica, por exemplo, a correção cirúrgica? Tem alguma hérnia em que você fala, ó, diagnosticou, é obrigatório operar? Ou dá para se tentar corrigir? Tem subtipos em que assim, não, essa aqui, a depender do tamanho, se não estiver incomodando, por exemplo, a própria umbilical, a gente sabe que se for pequenininho, não estiver incomodando, pode ser acompanhada, né? Pode ser acompanhada. Eu costumo me guiar na prática clínica muito pelo sintoma do paciente. Eu falo assim, por que ele veio aqui? Está incomodando ele? Quanto que isso impacta nas atividades que ele faz? E aí eu converso com ele sobre risco, benefício. Hérnias pequenas, a gente pode, durante um tempo, observar o comportamento dela. Então, vamos supor que ela está assim há 5 anos, não cresceu nem 1 milímetro e para ele tem pouca importância. Talvez seja uma hérnia candidata a fazer um tratamento expectante, né, que a gente chama de watchful waiting. Aí vamos olhar, vamos examinar seriadamente períodos e ver o comportamento dela. Eventualmente, se ele não mudar, a gente deixa ela quieta. Agora, tem algumas hérnias que são perigosas. Quando a gente faz o diagnóstico, a gente fala assim, olha, isso aí vai te dar problema, é melhor a gente se antecipar e operar antes, que é o caso das hérnias femorais em mulheres. Hérnia femoral, ela costuma encarcerar mais, ela costuma envolver a alça intestinal e acaba numa cirurgia tecnicamente muito mais exigente. Então, esse tipo de hérnia, né, a hérnia femoral ela é incomum na população. Se a gente pegar todo mundo que tem, ela é difícil de encontrar, mas se a gente pegar as pessoas que têm, normalmente é uma mulher, porque a mulher tem 8 a 10 vezes mais hérnia femoral do que os homens. Normalmente tem relação com mulheres que estão no processo de envelhecimento, que a massa muscular diminui, né? O orifício é do mesmo tamanho, mas como a massa muscular diminui, ele fica maior. E essa hérnia é mais perigosa. Então, essa daí a gente conversa com o paciente. E geralmente o sintoma vem da onde? O que ela sente? Desconforto na região da virilha. E ela é muito próxima da região inguinal. Então, o exame físico ele é fundamental. Você consegue, no exame físico, diferenciar uma femoral de uma inguinal? Consegue. Porque a inguinal, que eu lembro na mulher, era bem menos frequente do que no homem, né? Muito. Justamente porque a mulher não tem o testículo, né? Não tem a gônada que vai passar por ali. Elas têm hernia inguinal, Sim. mas muito pouco. E, inclusive, é mais fácil de tratar que no homem, né? Bem mais. Porque o envolvimento vascular ali, que é o que a gente se preocupa, né? Para não fazer uma orquite, uma isquemia, né? Não faltar testículo. sangue no testículo. Na mulher, a gente não tem essa preocupação.
E aí, no caso da hérnia femoral, geralmente ela vem com dor ali na região, chega a fazer... A hérnia inguinal às vezes faz a bolinha, né? Faz aquele abolamento ali na região. Na femoral também pode fazer. Faz, mas ela tem um detalhe. Ela está abaixo da prega inguinal. Ela está dentro do trígono femoral. Então, ela é vizinha da veia que vai para a perna, da veia femoral. Então, ali no exame físico, se ela estiver abaixo da prega, normalmente fala em favor de ser uma femoral. E a gente junta as peças do quebra-cabeça, né? É uma mulher, ela é mais velha, está abaixo da prega. Então, juntando geralmente acaba... vai indo por esse caminho. E você falou de encarceramento, né? O pessoal, às vezes, muita gente falava, né? A hérnia... não é supurou que eles falam. Como é que eles falam? Estourou. Estourou, né? A hérnia estourou. O que é isso? Quando a hérnia, quando uma alça intestinal, a alça intestinal, ela tem uma borda dela que é lisa, né? Que é a borda, que tecnicamente chama de antimesenterial, e uma borda que chega os vasos, que nutrem, né? Que a alça que é presa no corpo. Que é presa no corpo. Quando isso entra dentro do canal inguinal, pode acontecer duas coisas. A alça intestinal obstruir, então os alimentos não conseguem passar e o paciente começa a distender, vomitar, né? Ou se torcer esse aporte vascular, a alça fica sem suprimento e ela pode perfurar por conta disso. São as duas complicações mais temidas. Quando para o fluxo e a alça perfura, né, esse paciente ele pode ter sepse muito rápido. Mas as pessoas não precisam ter medo disso, porque não são eventos que não que passam, acontecem de uma hora para outra. Não tem quem está aí na sua casa trabalhando e fala, opa, será? Acho que a minha hérnia está em casa. Esse é um evento assim, é muita dor, o paciente ele fica mal rapidamente, sabe? Ele vomita, muda de cor a região da hérnia. Não é um evento que ele passaria despercebido. Uhum. Então, assim, e a chance de uma hérnia ter uma complicação é pequena. Né? Se a gente pegar assim, é claro que vai depender do tamanho da hérnia, do tipo de paciente, mas se a gente pegar assim, todas as pessoas com hérnia, a chance da pessoa passar por uma cirurgia, por um encarceramento, ela é em torno de 10%. E ela vai acontecer mais em quem não se trata, não busca tratamento. Então, assim, se a gente falar assim, olha, atravessar a rua é perigoso? Não é perigoso, mas há quem sofra um acidente atravessando a rua. Então, assim, ter uma hérnia não é perigoso, mas há quem tenha uma hérnia e passe por esse problema. Entendi. E a hérnia encarcerada, ela ainda é uma emergência? É uma emergência. E a estrangulada, que é essa que você disse que rompe e... As duas vão precisar ser operadas prontamente. Porque o intestino para de passar comida, o outro pelo risco de perfuração e o paciente ficar com sepse, ter febre e vazar conteúdo da perfuração. E aí você acaba, em vez de ter que resolver só a hérnia, tem que resolver outras coisas que deu problema. Exatamente, ressecar uma alça intestinal. E tudo isso agrega a morbidade e o procedimento fica mais complexo. Então, assim, operar uma hérnia que a gente escolheu um dia bonitinho lá, viu os exames do paciente, falou assim, olha, nós agendamos essa cirurgia, eu tenho um roteiro, tenho uma programação, ele fez uma avaliação pré-operatória e escolhemos ali a melhor performance do paciente, o melhor dia, a melhor logística para ele, com a tela que a gente escolheu, com o material que a gente escolheu. É muito diferente do que o paciente que tomou um susto assim, opa, agora a nossa prioridade é tratar uma sepse, uma obstrução. Isso aumenta a chance de infecção da cirurgia, né? Isso aumenta a chance da durabilidade da cirurgia não ser a mesma. Então, assim, o ideal é operar em condições otimizadas. Programadas. E geralmente na emergência acredito que não chegue a você, né? Deve chegar para o cirurgião geral, enfim, acaba chegando para outra pessoa operar, né? Mas os pacientes que estão em programação de fazer a cirurgia com a gente, quando eles têm esse problema, eles ligam pra gente, ou o hospital aciona a gente e fala assim, olha, estava em programação, mas algo aconteceu. Então, ainda é uma causa da gente sair correndo. Tem algum caso que tem operado recente, assim, de complicação? Sempre tem. Sempre tem. Normalmente são esses encarceramentos e são de pacientes que estão postergando a cirurgia, que a gente fala pro paciente assim, olha, isso aí precisa operar do jeito que está, fazer uma cirurgia programada, eletiva, ele fala assim, tá bom, vou operar então daqui 5 anos. É muito tempo para ter. Então, esses pacientes, ou que têm hérnias maiores, pode acontecer. Aí a gente tomar uma ligação de madrugada e... Tem que resolver. Quando a gente era estudante, a gente escutava os professores mais velhos, né? Isso há muito tempo atrás, fala assim, a hérnia que chegou no plantão de dia não pode ver a lua e a hérnia que chegou no plantão da noite não pode ver o sol nascer, né? Isso significa... Tem que resolver. Resolvido. E com relação ao diagnóstico, que assim, eu lembro que, por exemplo, para as principais, né, hérnia, para as mais comuns, na verdade, hérnia umbilical e a hérnia inguinal, só o exame físico ainda é suficiente?
É suficiente. Para o cirurgião, uma hérnia tradicional ali, que não tenha características que a gente precisa estudar um pouco a anatomia, uma hérnia habitual do Não, dia a assim, dia. falando só para diagnóstico, nem para você programar tratamento. Não precisa. É que alguns convênios, né, a medicina privada, às vezes ela quer que você documente a real necessidade de fazer isso daí. Que pode ser feito através de um relatório. Você fala, eu, capacitado para fazer esse tipo de cirurgia, avaliei o paciente, examinei e fiz um diagnóstico clínico. Né? Não há uma necessidade de fazer um exame complementar. Né? Mas, como os convênios vêm requisitando isso, aumentou a demanda. O nosso grupo ainda é da velha guarda. A gente faz conforme isso aí vai agregar ou não alguma coisa. A gente já fez o diagnóstico do exame físico, é uma hérnia tradicional, ela está indicada pelo exame físico e ela deve ser operada. Né? Então, mas a gente vê outros, pessoal mais novo, né? Ou motivado aí pela saúde suplementar que exige um papel escrito, fazendo mais exame. Né? A gente guarda o exame para dúvida, para casos diferentes, quando a gente acha que a anatomia pode ser um pouco diferente, quer planejar. Porque eu vejo, por exemplo, nos pacientes que eu atendo, às vezes, muitas vezes, você faz o diagnóstico e fala, olha, tem uma hérnia aqui. E você pede ultrassom e não vem hérnia. E aí, às vezes, fica a sua para cara, mas eu tenho certeza que tem uma hérnia aqui. Sim. É algo muito comum no dia a dia, sobretudo pelo exame, pela realização de exames em excesso, né? Sim. E acontece as duas coisas. A gente acha que tem e o radiologista lauda que não tem. Isso é um evento do dia a dia, assim, é uma rotina pra gente. Ou o contrário. A gente examina, acha que não tem, o paciente tem, mas que tem, ele faz lá e vem escrito que tem. Eu já refleti muito sobre isso, né? Primeiro porque alguns radiologistas se baseiam no tamanho do anel. Então, que não é, na verdade, o principal, né? Se a gente pegar um jogador de basquete da NBA ou uma pessoa que tem 1,50 m, vai ser diferente. Eles vão ter a mão diferente, vão calçar sapato diferente, o anel também vai ser diferente. Outras vezes, né, a quantidade de gordura que envolve os vasos que vão para o testículo ali, ele pode ter mais ou menos gordura. Então, às vezes ele lauda lá tecido hipoecogênico, que pode corresponder à gordura se projetando pelo canal inguinal. Na verdade é o que a gente chama de lipoma de cordão, né? O que é isso? Né? Isso aí não vai estrangular, não vai complicar, não vai levar ele de madrugada para o hospital. O que a gente precisa fazer ali, o quanto isso está atrapalhando, né? O paciente ele tem sintoma, isso aí pode dar sintoma. Né? Sim. Então a gente tem que debater com o paciente que providência tomar quando o exame físico e o radiológico não vão bater. Né? Mas isso é rotina, acontece todo dia. Eu já tive casos, por exemplo, quando eu trabalhava em ambulatórios de convênios fechados, né? E tipo assim, o cara passou com uma queixa muito comum, né, de dor testicular, você vai lá, examina, não tem nada no testículo, pede, vê que tem uma hérnia, pede o ultrassom, fala, cara, você tem uma hérnia, você volta com o pessoal da cirurgia geral, porque eles vão ter que provavelmente resolver isso aí, já que você está com dor. Exatamente. Aí ele passa com o ultrassom, não tem hérnia, aí ele volta, a cirurgia geral volta. Aí eu já fiz diagnóstico com tomo, aí eu pedi uma tomo. Sim. E na tomografia veio. Sim. Aí eu caminhei de volta. Então, assim, às vezes fica muito dessa joga pra lá, joga pra cá. Isso geralmente em locais onde realmente, às vezes, cada um tem sua função, né? Vamos assim dizer. Mas a tomografia ela acaba sendo melhor do que o ultrassom para essas coisas, porque assim, eu imagino que nas hérnias menores, às vezes você precisa fazer as manobras de aumento de pressão abdominal, e durante a tomografia você não vê isso, né? Dá pra fazer um tomo invalsalvo. Pede aí vai descrever uma boa solicitação de qual é a sua dúvida para o radiologista. Os radiologistas falam, né? O cirurgião vai ter o laudo que merece. O que eles querem dizer com isso? Depende do que você colocou lá. Você escreveu três palavras? Você manda assim, tomografia de abdômen. Aí vai laudar um exame padrão. Se você escrever assim, olha, existe uma dúvida entre a correspondência do exame físico e o ultrassom que esse paciente fez, e nós estamos com uma dúvida se esse paciente tem ou não tem hérnia. Então, ele vai tentar responder essa pergunta. Ele falou assim, olha, no laudo dele, ele vai colocar, olha, a minha impressão é que tem ou que não tem hérnia e vai servir como um bom tirateima. Uhum. Quando a suspeita... Então, assim, o paciente que tem uma pelve com outras cirurgias, com aderência, a tomografia é ótima para isso. Mas quando a dor é osteomuscular, aí a ressonância se sobressai, porque ela vai conseguir encontrar diagnóstico assim... Diferenciais. Fissura do lábio do acetábulo, que é a junção do fêmur no quadril. A tomografia não vai ser boa para ver isso, né? Ele vai ver tendinite, né? Tendinopatia do glúteo. E isso aí pode dar dor no paciente, né?
pubalgia. Como você falou, né? O diagnóstico tem mais de 40 diagnósticos diferenciais para dor inguinal. Sim. E às vezes é difícil fazer. E eu entro nessa jogada também porque acaba às vezes a dor reflete pro testículo, e aí fica, mas seu testículo não tem nada, e o que é isso? E é difícil às vezes fazer o diagnóstico. Não, é difícil. Para o paciente normal do dia a dia. Sim, para 90% vai tudo bem. É. O problema são. Acho que nem 99% vai tudo bem. Mas é esse paciente que a gente não faz a leitura ajustada que ele vai reclamar depois. Sim. Né? Assim, às vezes ele tem hérnia, ele merecia esse tratamento, tá tudo certo. Mas o motivo dele estar ali era outro. Né? Então, existem outros diagnósticos e aí precisa de bastante horas de voo para a gente olhar e falar... É igual dor lombar e cálculo renal. Às vezes o cara tem uma dor lombar que você fala, cara, não é a pedra, mas ele tem lá uma pedra de 5 milímetros. Ele quer porque quer tirar a pedra. Aí você vai lá, tira a pedra e fala, ó, vou tirar a sua pedra. Mas vai continuar doendo. Exatamente. Precisava tirar? Existe o diagnóstico ali, não é a causa da dor. Né? Muitas vezes eu consigo convencer a não operar. Sim. Falo, cara, ó, vai fazer um fortalecimento muscular, vai fazer uma academia, vai fazer um pilates, depois você volta aqui. Mas na nossa equipe a gente tem vários casos assim. O paciente encaminhado, ele chega com o exame, ele chega pronto para operar, a gente fala assim, ó, vamos tentar fortalecer, pedir a consulta aí de um bom ortopedista, Sim. fazer uma fisioterapia, e ele sai do quadro da dor e para ele ficou legal. Tem muitos casos assim, né? Onde a gente fazendo a leitura fala, olha, não é isso que precisa ser feito agora. Tem bastante casos assim. E com relação a essas hérnias mais... a hérnia incisional, ela foi causada por um procedimento cirúrgico, essa é a definição. Sim. E ela não deveria... Não é um orifício natural, né? Como você comentou. Não. Elas são mais complexas de tratar do que Muito as... mais. É o grupo... Né, as hérnias da barriga, né, do abdômen, são as hérnias ventrais. A hérnia ventral ela pode acontecer sozinha, mas ela pode acontecer, o clássico, né, majoritariamente vai acontecer depois de uma incisão, numa cirurgia no abdômen. Então, nem toda hérnia ventral é incisional, mas toda incisional é uma ventral. Uhum. Então, quando a gente tem um tecido que não é original, então o paciente precisou fazer uma cirurgia de urgência, de emergência, ou uma cirurgia convencional, fez um corte no abdômen, aquele tecido não é o tecido original. Ele está muito mais exposto a ter, ele abrir. E aí, né, o que vai ter? A projeção de um conteúdo que não deveria estar passando por aquele lugar, a gente caiu na definição de hérnia. A literatura, assim, a casuística disso daí é extremamente heterogênea. Se você pegar séries de casos de autores diferentes, eles falam que varia de, acho que 8%, 14% a 40%. Das cirurgias. Ter uma hérnia incisional. Mas por quê? Porque isso depende do tipo de cirurgia que aquele médico faz, do material que ele usa e do tipo de paciente que ele tem. Se ele só opera paciente em sua melhor performance, que não é obeso, que não é diabético, que está compensado e ele usa bons materiais, provavelmente ele vai cair numa faixa boa, né? Não vai ser 100% evitável, mas ele vai ter números bons. Aquele médico que trabalha lá numa unidade mais afastada, que não tem tanto material, ele tem menos acesso, os pacientes dele também vão menos ao médico e, portanto, tem comorbidades mais descompensadas, ele vai acabar tendo números piores. Então, a literatura é muito heterogênea. E a média que se considera, aí, que até uma média dos extremos, é 22%, 20%. É bastante. É bastante. E você comentou, né, dos fatores de risco, isso para incisional. Tem a questão genética influencia muito na questão das hérnias não incisionais? O colágeno. O tipo do colágeno que algumas famílias têm, então assim, colágeno 1, colágeno 3, tem alguns tipos de colágeno que isso se repete ao longo da própria estrutura do colágeno, porque o colágeno ele dá força têncil, né? Ele serve ali para dar sustentação. Sim. Então as pessoas, não é que isso seja um problema no dia a dia dela, mas alguns tipos de colágeno, e não tem um exame que a gente faz, deixa eu testar lá o meu colágeno. É muito teórico, né, de lâmina de histologia, e que eles perceberam que alguns tipos de colágeno se repetem numa árvore genealógica. Então, aquela família fala, meu tio tinha, daí o avô tinha, o primo tem, e acaba se repetindo na família. Mas isso não é obrigatório. Tem família que ninguém tem e aparece um indivíduo, né, que surgiu, com uma hérnia lá. Mas assim, isso é associado, o tabagismo que faz a pessoa tossir é associado. O tabagismo é só a questão da tosse ou tempo, por exemplo, de o próprio
tabagismo em si destruísse, igual tem, por exemplo, na questão da aterosclerose, essas coisas. Mesma coisa. Mesma coisa. O tabagismo ele vai ser ruim para a síntese proteica geral. Né? Então, assim, a musculatura fica pior. O colágeno, que também é uma proteína, fica pior. É só ver o envelhecimento do rosto, né? Sim, exatamente. Quem fuma e quem não fuma, o envelhecimento é muito... Sim, e é por conta também do colágeno. E não só isso, e outras doenças também, né? Fator de risco para câncer. Sim. Mas a tosse também, né? Que é um evento ali que acompanha o paciente tabagista na vida inteira e acentua quando ele resolve parar de fumar. Então, isso é um negócio interessante. Quando a gente vai fazer a cirurgia, e o cara fala assim, tô sentado na frente de um médico, acho que é um bom momento para eu cuidar da minha saúde, vou parar de fumar. Você fala assim, vai, mas não agora. Não agora. Ou você para agora e a gente opera depois, ou a gente opera geralmente... e depois você para, porque senão você vai tossir muito. E tem outra coisa que... Na verdade, até uma dúvida minha essa. Fazer atividade física, as pessoas que tendem a, por exemplo, atletas que mexem com fisiculturismo, que fazem mais esforço, né? Tem uma tendência maior a ter hérnia? Ou essa pessoa ela ia ter e a atividade na qual ela faz só antecipou o processo? Então, essa pergunta é excelente, porque a gente é veiculado, né? A gente procura informações de hérnia e sempre ele fala do esforço, da atividade. Sim. O que a gente sabe? Fazer exercício não vai causar diretamente a hérnia, mas durante o momento de fazer força é um bom momento de a gente perceber que a hérnia está ali. Então, muita gente percebe que a hérnia está ali durante uma prática de atividade física. Mas não é, porque se isso fosse verdade, né, o ambulatório nosso ia ser de halterofilista, pessoal do crossfit, isso não é verdade. Fazer atividade física é benéfico e o médico deve incentivar essa prática. Ele deve falar assim, vá cuidar do seu corpo, vá fazer atividade física, você vai ter uma saúde muito melhor, né? E se porventura você for um paciente que vai ter hérnia, você vai ter hérnia fazendo ou não fazendo atividade física, muito provavelmente. Tem paciente extremamente sedentário que não faz nenhuma atividade, ele tem hérnia também sentadinho no sofá dele lá e vai acontecer. A orientação é fazer atividade sob a tutoria de um bom profissional da saúde, reconhecer os limites, né? Não exagerar para não ter qualquer tipo de lesão. Isso para qualquer tudo, né? Exatamente, mas a recomendação é faça atividade física, isso não é para causar, mas na hora que ele está fazendo, se ele tem uma hérnia, é um bom momento para ele falar, opa, porque o aumento da pressão intraabdominal, ele vai perceber que alguma coisa passou ali pelo... Tá doendo, e deu algum sintoma. Ou fazendo uma prática físico-desportiva, ou se ele faz uma atividade laboral, ele trabalha carregando caixa, ou faz algum peso, construção civil, ou mesmo em casa, né? Sei lá, vou ajudar aqui a, sei lá, limpar o guarda-roupa, preciso levantar o guarda-roupa, levantar um sofá. É um bom momento para perceber que alguma coisa está ali. Mas não é porque, nossa, eu fui fazer uma faxina e agora eu tenho hérnia. Você já ia ter essa hérnia. Você só percebeu porque fez uma atividade vigorosa. E também não é desculpa que, eu tenho uma hérnia, não posso fazer, então, não posso pegar peso. Exato, não posso pegar peso. Porque também todo mundo quer a desculpinha para não fazer, né? Quer arrumar e se ele percebeu que ele está com a hérnia, assim, trate, corrija, faça a cirurgia, faça a sua reabilitação e volte para fazer as suas atividades. A gente opera atleta de alto rendimento, né? A gente já operou atleta olímpico, jogador de futebol e todo mundo está aí fazendo suas atividades, né? Tá todo mundo bem. A gente vai aprofundar isso daqui a pouco, mas ainda tem essa questão que o pessoal fala, operar a hérnia tem que ficar 3 meses sem fazer atividade física. Isso mudou muito, sobretudo pelo advento da cirurgia minimamente invasiva. Antigamente a gente tinha um receio muito grande, mas nessa época também usava-se menos a prótese, a tela, e a recuperação da cirurgia tinha que ser era outra cirurgia que precisava de uma cicatrização total. Hoje em dia, a gente é muito mais permissivo ao retorno às atividades. É claro que vai depender das atividades que cada paciente faz, né? Se o paciente fala assim, só faço, sei lá, uma caminhada, uma esteira, ele vai poder voltar muito mais precocemente a fazer isso do que o paciente que é um halterofilista de alto desempenho, porque as atividades são diferentes. Mas esse paciente a gente pede para ficar uma semana mais em casa, menos exposto aí, né? Até por uma questão de infecção, mas com uns 15 dias ele já está andando numa esteira, fazendo um trotezinho, né? Com poucas semanas ele pode, sob a supervisão aí de um profissional, ele pode voltar para uma academia para fazer atividades um pouco mais simples, né? Baixa carga, mais repetição, mais séries, não usar tanto o core abdominal. Não usar tanto a força. Né?
É bacana. E porque assim, isso geralmente às vezes os pacientes perguntam, né? E às vezes a gente faz o diagnóstico de hérnia, uma hérnia que às vezes o cara nem sabia. E doutor, eu faço academia, posso continuar? Então, a princípio, deve continuar. Ele deve continuar. Se ele tá com a hernia aérea, tá ficando sintomático, é um bom termômetro para ser a hora de operar. A minha, eu tenho hérnia, tá? Tu não tá de jejum? Ainda hoje não, eu acabei de tomar água, não pode. Não, eu tenho hérnia assim, cara, assim, eu tive dor 1, 2, 3 vezes na vida. Inguinal. Aí eu falei, porra, é pequeno, tá me enchendo o saco. Às vezes, quando eu faço algum esforço a mais na academia, eu sinto um pouco de dor. Mas aí também, resolve 1, 2 dias, acabou. Se ela não impacta suas atividades, se você opera, faz atividade física, cuida da sua família, brinca com criança, tá tudo bem. Você não tá te impactando, né? Não tá te levando. Mas se você tá no meio de uma cirurgia, tem que falar assim, opa, deixa eu botar minha hérnia aqui pra dentro. Aí talvez seja a hora. Geralmente essas que você vê o abaulamento, geralmente a indicação cirúrgica acaba sendo mais fácil, né? Não mais fácil, né? Mas mais frequente. Sim. Tem um grupo de hérnia que a gente chama de hérnia incipiente, né? Que é uma hérnia ali que o cirurgião, ele, por ter expertise, né? Por entender muito ali da anatomia do lugar, ele acaba percebendo até que antes que o paciente. Quando a hérnia já é visível, o paciente ele vai ter sintoma, né? Porque ele é maior, porque ele é um volume que está ocupando ali. Muito difícil. Ele fala assim, nossa, não tinha percebido que esse conteúdo estava... Eu lembro que quando eu era criança, né? Minha avó falava que eu não podia pegar peso, que senão eu ficava rendido. Hoje eu entendo o que significa. Na época eu não entendia nada. Eu falei, mas o que está acontecendo? O que é ficar rendido? Ela aqueles homens que ficam com aquele sacão grandão. Eu falei, mas o que é isso? Por que meu saco vai crescer se eu ficar carregando, se eu fazer pegar peso? Época, eles usavam aquela funda, que é aquela cinta. Ainda você vê usar, o pessoal que mexe com construção, essas coisas, você vê eles usar. Isso é vendido, mas assim, naquela época a anestesia, ela se desenvolveu muito. Naquela época a anestesia dava mais problema. Sim. Os hospitais não tinham a mesma tecnologia que tem hoje, né? Não tinha a tela é uma coisa mais recente, aí que acho que chegou no Brasil assim para ficar mesmo na década de 90, que dá um resultado muito melhor. Então, naquela época o pessoal não tinha medo de operar, tinha menos acesso, tinha menos médico que operava esse tipo de coisa. Eles punham a cinta lá e vivia desse jeito. Hoje em dia não é, né? Sim. A cirurgia segura. E o fato de ficar rendido, né, que o povo falava antigamente, na verdade é o intestino que passa pelo canal e vai parar lá junto com... Exato. Vira uma hernia inguinoescrotal. A hernia inguinoescrotal era um capítulo à parte dentro das inguinais, né? Então, assim, a gente está falando aqui de hernia inguinal, são 20 milhões de diagnósticos por ano no mundo. Nossa senhora, é bastante gente. É muita gente. A hérnia escrotal, ela gira em torno de 6% em países desenvolvidos e 60% em países em desenvolvimento. Ou seja, é uma hérnia inguinal que não foi tratada antes. Exatamente. Isso tem muito a ver com a informação, com a educação, a informação assim, do indivíduo entender que isso é um problema e a informação dele saber, falar assim, olha, acho que é melhor eu parar minhas atividades aqui, operar isso daí, não postergar tanto, né? Assim, ele entender e ele receber a informação correta. E o acesso E ele conseguir chegar na data. Não adianta ele entender que ele precisa fazer uma cirurgia e bater cabeça na fila. Então, muito desse dado aí ser muito maior em países em desenvolvimento é por informação e por acesso. Isso é igual perder o rim por conta de cálculo renal. Exatamente. É falta de informação e falta de acesso a conseguir resolver, né? Porque o cara tá com cálculo, fica pingando um lugar, pingando um outro, ninguém resolve, a hora que vem perdeu o rim. Exatamente. Hoje em dia, né, para a medicina que a gente está habituado a desenvolver, tem condições de desenvolver. Isso é um absurdo. É o que eu falo. Isso é o diagnóstico da falha do que o sistema não está funcionando. Mas a gente entende. A gente está cansado de ver aquele indivíduo que está tentando. Né? Ele sabe, não, a culpa não é do paciente. A culpa é do sistema. Ele não consegue chegar. A culpa é do sistema. Recentemente a gente revisitou aí alguns dados do SUS. Né? Isso aí tem no site do governo lá, todo mundo pode ver, né? O número, por exemplo, no Brasil... É no DataSUS, né, que acho que acessa. Mas no Brasil, o SUS operou, em 2024, 38 mil hérnias incisionais, por exemplo. A gente consegue olhar lá quantas hérnias são operadas, né, em cada país. Se é no ambiente privado, se é no ambiente do SUS, enfim. Esses dados é disponível, qualquer pessoa pode entrar lá e olhar. E se a gente somar hérnia inguinal, catarata e pedra na vesícula, 90% da fila é isso daí. E historicamente, aí eu andei fuçando nisso daí,
O paciente que mais esperou para conseguir operar uma hernia inguinal no Brasil foi 11 anos de espera. Meu Deus. Não sei em que situação. Sentido. Às vezes é um paciente com uma comorbidade proibitiva Sim. de operar. Tem lá, se ela infartou e não é um paciente muito candidato, mas ele fica lá na fila, né? Mas isso aí tem um outro problema, que é o problema previdenciário. Porque esse paciente, depois se ele passar lá no médico do trabalho, ele não vai conseguir trabalhar. Ele vai ser afastado, aí vão mandar ele... Ele sai muito mais caro pro sistema. Muito mais caro. Ele vai receber lá um dinheiro por não conseguir trabalhar, mas esse cara ele não queria estar recebendo ajuda. Ele queria trabalhar. Exatamente. Você tira uma pessoa que seria ativa do trabalho, Exatamente. por uma questão que poderia ser resolvida ali em 30 dias, tá? Estourando Tá de novo aí trabalhando, tá livre, resolver. liberto, não tá doente mais, entendeu? Ao passo que, se ele ficar um ano na fila, ele vai receber, sei lá, 10 vezes o salário da Previdência. Não há uma necessidade iminente, né? Se a gente conseguisse absorver todas as pessoas que têm hérnia. Que tem hérnia e chegar precisa, ao tratamento. exato, que precisa operar. E o que tem de... Acho que o risco de esperar demais justamente é isso, né? Ter essas complicações, né? Exatamente. E eu lembro antigamente que quando eu fiz a minha residência de cirurgia geral, falava-se em diversas técnicas da correção da hernia inguinal, né? A Liechtenstein, que era que colocava a tela, né? Aí tinha estopar, tinha... como é que eram as outras? Eu já esqueci. Andrews. Hoje em dia não se usa mais nada. O show dice é uma técnica sem tela, que ela tem uma taxa de recidiva muito próxima do Liechtenstein. Então, assim... E tem a técnica do Bassini, mas todas essas técnicas que não tem tela, elas têm tensão. Então, por um lado eu tenho prótese, por outro lado eu tenho tensão. Né? Hoje em dia é preferível ter a prótese do que ter a tensão, porque as telas são mais tecnológicas, o paciente sente menos, ela tem uma trama que combina ali resistência com flexibilidade, enfim. Mas, por exemplo, o Eduardo Bassini, que foi quem descreveu a técnica de Bassini, ele operou na noite de Natal uma hernia encarcerada. Então ligaram, esse problema na medicina é antigo. Pelo jeito não era Isso só... é 1800 e alguma coisa. Ele foi lá na noite de Natal, operou um paciente e deu certo. Aí ele olhou, naquela época não era padronizado, não tinha um livro lá de técnica cirúrgica que a gente tem hoje. Ele olhou e falou, cara, eu fiz essa técnica desse jeito, se eu pegar pacientes com a mesma doença e fizer a mesma técnica, eu vou saber a eficiência da cirurgia. Ele foi a primeira pessoa na cirurgia que falou assim, vou padronizar. Vou padronizar e vou fazer um follow-up. Só que na casuística que ele publicou, ele foi indicado ao prêmio Nobel por isso. A casuística dele era de 30% de recidiva, o que é muito alto. Em que se pese isso na em 1800, na condição anestésica. Muito alto para hoje, vamos dizer assim dizer. Na época, acho que... Então, assim, isso na casuística histórica, lá do início da cirurgia. Um residente em treinamento, sob supervisão, na curva de aprendizado, ele faz essa mesma cirurgia, um Liechtenstein, por exemplo, a uma taxa de recidiva de 3%, segundo a literatura, o que já é muito mais aceitável. Sim. Um cirurgião treinado, um cirurgião que não está na curva de aprendizado, aquele que já tem o diploma dele, já tem a sua carreira aí, a chance dele ter uma recidiva gira em torno de 0,9% a 1,2%. Então, assim, caiu para 1%. O avanço na cirurgia e o uso de tela. O show dice é a única técnica que a gente consegue ter um número aproximado, mas o cirurgião tem que ter o treinamento para esta técnica. Tá? Não é qualquer um que fala assim, deixa eu fazer essa técnica que vai conseguir ter o mesmo uma cirurgia muito mais complexa. Então assim, o Liechtenstein é revolucionário porque é uma cirurgia de baixo custo, que é fácil aprender, então se você aprende é fácil você treinar outro cirurgião, então é uma técnica que consegue replicar a um custo muito baixo. A tela cirúrgica, no passado ela era um item caro, né? A saúde suplementar questionava muito o uso de tela. Hoje em dia existem telas que custam $6. E ela faz a taxa de recidiva cair drasticamente, inclusive na mão do residente que está aprendendo a fazer a técnica agora. Então, isso evita que o paciente volte para o fim da fila, né? Sim. Então, ele sai muito mais caro se ele tiver que operar 2, 3 vezes do que você pegar uma prótese e colocar lá e ele ficar bem. Então, a gente está falando do número de recidiva. Um cirurgião que se dedica majoritariamente para fazer cirurgia de hérnia, a taxa-alvo dele é para ser 0,5% de recidiva. Então, assim... De cada 1.000 vai um recidivar. Vai recidivar 3, 4, 5, enfim. Não é uma coisa hoje em dia muito bem estabelecida. E a técnica de Liechtenstein talvez seja a técnica que todo cirurgião tem que ter na manga aí. Você fala assim, eu quero
sei lá, eu posso saber só uma técnica. Essa é ótima para saber. Que ela resolve 90%, 99% E resolve as ínguios-crotais, resolve as gigantes, resolve as pequenas, resolve todas, né? A minimamente invasiva, a gente ganha no tempo de atividade, ela é mais estética, o tempo de atividade, para retorno para as atividades é menor. Mas o Liechtenstein também volta a fazer atividade. A durabilidade delas são equiparáveis. É que uma é mais tecnológica, ela vai precisar de uma videolaparoscopia, de uma robótica. Mas você falar assim, olha, se eu tivesse que escolher uma técnica padrão para fazer num país continental, o Liechtenstein seria uma boa. É uma ferramenta interessante. Eu lembro, acho que você talvez tenha presenciado isso. Eu vi uma história uma vez que tem um grupo de Liechtenstein nos Estados Unidos, né? Tem, do Instituto Liechtenstein. Do Instituto Liechtenstein. Eu fiquei lá, eu fiz treinamento lá. E aí eles vieram pro Brasil, pra Santa Casa, para fazer uma demonstração, para fazer com o local, não foi? Foi quando a gente era residente. O Dr. David Shen, ele é o presidente do Instituto Liechtenstein. O Dr. Irving Liechtenstein criou lá o instituto, o Dr. Parvez Hamid seguiu, né? Isso é lá em Los Angeles, na UCLA. E ele está vivo ainda, o Parvez Hamid, né? Com mais idade. Uhum. E o sucessor dele direto é o Dr. David Shen, que veio na Santa Casa. E aí eles criaram o Hernia Help, que é um grupo de pessoas, de cirurgiões, eu participo, né? O Dr. Sérgio é da diretoria, ele é da equipe internacional, né? Então o Dr. Sérgio participa, o Dr. David participa, o Wolfgang, que é um cirurgião alemão, que é amigo nosso também, que sempre está no Brasil, vem para Santa Casa de vez em quando. O que a gente faz? Se reúne e vai treinar cirurgiões a fazer Liechtenstein em lugares longe, assim, que tem menos acesso. Mas a ideia é a gente ir lá e operar junto com eles, para que eles façam um número de casos sob supervisão, e a gente vai embora e a técnica perdure lá. Então, a gente fez isso várias vezes, e esse grupo viaja, inclusive, para outros países, né? Para a África, para a América Central. Bacana. É uma ideia bastante interessante. É uma ONG, né? Uma organização não governamental que dissemina a técnica cirúrgica. E com relação às telas, você falou que agora elas estão mais baratas, né? Mas, por exemplo, o que diferencia uma tela do ponto de vista para o paciente, né? Vamos assim dizer. O que diferencia uma tela dessas mais baratas e mais simples para uma tela que seja mais tecnológica? Qual que é a diferença de uma tela das telas? A tela para a região inguinal, né, normalmente a gente usa uma tela, ela tem que ter um pouco de resistência. Tem que ser uma tela de alta gramatura na maioria das vezes, né? E funciona bem. Ele é polipropileno, né? Um material, um polímero de plástico, um tipo de plástico muito específico, cirúrgico, biocompatível, né? E que tem uma trama, e essa trama precisa, as células, né? Os fibroblastos, as células de cicatrização, elas atravessam entre as tramas da tela. Quando esse processo acontece, ela fica incorporada, a gente fala, ela não muda mais de lugar. Por isso que a gente é cuidadoso no começo do pós-operatório, a gente fala para os pacientes, olha, agora é o momento de ter calma para as telas cicatrizar nessa posição. Mas existem cenários, isso é uma prótese, então assim, o grande medo de qualquer prótese é uma infecção. E se o paciente já está infectado e ele tem uma hérnia grande, o que a gente vai fazer? Então, a indústria pensou algumas soluções para isso daí. Então, a literatura flertou durante um tempo com as telas biológicas, que eram derivados de materiais de alguns animais. Essa tela, por exemplo, eu dei o exemplo de uma tela de $6, mas a tela de $6 é a tela mais baratinha que tem. Então, a gente tem uma tela regular aí que a gente usa, sei lá, deve custar uns R$400, R$500, que é uma tela boa para o dia a dia. A tela biológica ela já pularia para uns R$20 mil de custo. E hoje em dia a gente tem umas telas que elas têm polipropileno, mas tem revestimento. Então ela pode ter contato com alça intestinal, que a tela de polipropileno não pode. Pensando num cenário aí de uma cavidade abdominal que perdeu substância e não dá para fechar. Né? Então essa solução ela custa mais caro. A indústria vende isso daí, esse recurso a um preço maior. E tem, mais recentemente, a gente tem algumas telas que vão ser substituídas por tecido original, em mais ou menos 18 meses. Né? Então, algumas dessas telas chegam a custar em R$45 mil. Tá? Então, assim, ela vai de uma coisa muito barata, simples, mas pela complexidade. E geralmente essas mais complexas acabam sendo mais utilizadas, acredito eu, nessas hérnias mais complexas, que você tem defeito, tem falta de tecido, essas coisas. Então,
paciente que ficou com o abdômen aberto, paciente teve múltiplas infecções, né, que tem muita aderência de alça. Então, tem alguns cenários que a gente não tem como usar a tela convencional, que é essa tela do dia a dia. E aí, então assim, o que é o normal? O normal é usar essa tela que não custa, não aumenta tanto assim o valor do procedimento. Isso é o normal, que a maioria das pessoas vai precisar. Algumas exceções vão precisar de telas muito específicas, né? E aí depende do cirurgião fazer a leitura. Ele tem que entender, eu quero uma tela o quê? Que dê contenção, que entre em contato com a alça, que esteja no meio de um tecido infectado, que vai ser absorvida, que eu quero que ela não esteja mais aí daqui um tempo. Então depende do cenário que a gente tiver. Mas é um artefato aí que aumenta muito o custo da cirurgia. Tem que saber usar. Exatamente. E com relação às técnicas aí minimamente invasivas, né? Você comentou da robótica, enfim, da laparoscópica. Como é que tá isso? Vamos começar pela inguinal. Tá. A hernia inguinal... Ou que assim, quando enfim, eu lembro quando eu terminei, isso estava ainda começando, né? Então eu lembro que tinha só vale a pena se for bilateral. Como é que tá hoje? A meu ponto de vista, se eu fosse operar eu queria operar por laparoscopia. Sim, ou por robô. É um excelente método, os dois. Porque a cirurgia robótica e a laparoscópica, elas são a mesma cirurgia. O que vai mudar é o nível de tecnologia que a gente vai colocar. A gente brinca às vezes, né? A gente fala assim, cara, isso é muita tecnologia para pouca hérnia. Então, o legal é fazer um planejamento que atende proporcionalmente o que aquele paciente precisa. O Liechtenstein, que é a técnica aberta, ou a técnica laparoscópica, em termos de eficiência de recidiva, eles são iguais. Tá? A minimamente invasiva tem um pouco menos de infecção, claro, porque o corte é muito menor. E o tempo de recuperação também é muito menor, porque o paciente não tem um corte, a dissecção, a abertura de plano. Então, isso é desejável. Quando a gente vai fazer a laparoscopia, é a mesma indicação de fazer uma aberta. Quem que não poderia fazer uma laparoscópica, né? Isso muita gente pergunta pra gente. A cirurgia minimamente invasiva não pode fazer com o paciente acordado. Tem que ser com anestesia geral. Por quê? Porque a gente trabalha com pinças muito delicadas dentro da cavidade abdominal. Se o paciente tossir, levantar, assustar, levantar a perna, vai furar alguma coisa, vai causar uma lesão séria. Em contrapartida, a técnica aberta a gente pode fazer com o paciente acordado. Então, um paciente que é cardiopata, ou que tenha medo da anestesia, ou que ele tem uma doença que não se deve fazer uma anestesia geral, ele é candidato a fazer uma cirurgia aberta. Mas a indicação, o tamanho da hérnia é igual. O cirurgião completo, ele tem que saber fazer as duas coisas. Porque quando a gente instala, né, a gente faz uma cirurgia minimamente invasiva, a gente entra pelo umbigo, com 3 orifícios na mesma linha, e a gente chama de via posterior. Então, a gente vai por trás da hérnia e faz ali a cirurgia. Pela cirurgia aberta, a gente vem pela frente. Então, é a técnica por via anterior ou aberta. Quando elas falham, o legal é trocar de via. Se você instalou uma cirurgia por via posterior, se você quiser entrar lá de você vai ter que desmontar a primeira cirurgia. Vai gastar tempo, né? Tem aderência em vaso, tem aderência na bexiga, para depois você refazer a cirurgia. Então, se você fez uma cirurgia por via posterior, ela falhou, deixa ela quieta ali. Ela não vai ter problema nenhum, a tela é inerte. E você vem e faz outra na frente. Então, assim, o cirurgião fala assim, eu só faço aberta. Se ele tiver uma recidiva, ele vai ter que refazer a via aberta. Se ele fala assim, eu só faço laparoscópica, ele vai ter problema nos casos de recidiva. Então, é legal que ele tenha labilidade para jogar com as duas vias, né? E a laparoscopia teve um boom aí nos últimos anos, né? Então, assim, era uma coisa... A cirurgia laparoscópica, o cirurgião tem que ter uma habilidade imensa. Ou a curva de aprendizado é maior. É muito maior, porque ele não consegue pegar a agulha para fazer isso dentro da cavidade. A região inguinal é uma região pequena, perto da pelve. A gente precisa dar ponto no teto, que é mais difícil do que dar ponto no chão. E às vezes tem que dar ponto de backhand, né? Que a gente fala, o ponto ao contrário. Então, isso daí tem todos os comemorativos de que tem que ser um cirurgião bem treinado para fazer. Então, hoje em dia, como tem mais aparelho de videolaparoscopia, você consegue fazer uma cirurgia pelo convênio, consegue fazer no SUS. A gente faz na Santa Casa a cirurgia minimamente invasiva no SUS. Oferece um tratamento padrão, né, na saúde pública. E aí a laparoscopia ela teve esse
esse aumento do número de cirurgiões treinados, porque, né, aumentou o treinamento, teve bastante curso, enfim, e os materiais ficaram mais baratos ao longo do tempo aí. Esse é o mesmo processo que está acontecendo com a robótica agora, né? Sim. Mas em questão de eficácia é a mesma coisa, melhor recuperação. Questão de infecção, essas coisas é menor também? Na minimamente invasiva, sim. Mas assim... Mas é uma taxa menor que não justifica, tipo, generalizar. A mesma aberta é muito pouco. Sim. É muito pouco. Né? Eu não lembro. Agora, a laparoscopia, as pinças são bem delicadas. O paciente tem uma hérnia muito volumosa, você pode fazer por laparoscopia, mas você vai assumir um desafio que talvez fazer aberto seja melhor. Tá? Seja mais, então, assim, mais resolutivo. não é proibitivo, mas você vai enfrentar um desafio ali com as suas pinças pequenininhas para enfrentar um inimigo muito grande. É uma formiguinha contra uma montanha. Mas não há uma recomendação formal dizendo assim, você não pode fazer isso. Entendi. E o que tem de mais novo aí? Você falou, acho que estava comentando sobre a questão de Botox, né? De usar Botox, aí o pessoal... minha esposa é dermata, Botox está entrando em toda a toxina botulínica, né? Botox é a questão da marca. Sim. Mas o pessoal acha que Botox é só para rosto, né? Para ruga. Na verdade tem na uro, que a gente usa para bexiga, né? Para bexiga hiperativa. Mas essa Coloprocto também usa para fissura, né? Fissura ou hipertonia. Hipertonia. Ou algo assim. E na hérnia, como é que vocês estão usando? Então, isso é um negócio bastante interessante, é novo. Né? O nosso grupo faz. Acho que a maior casuística do Brasil aí é do nosso grupo, por conta de uma linha de pesquisa, que hoje em dia são 2 linhas de pesquisa. O que acontece? As hérnias muito grandes, a gente não, o afastamento da aponeurose, né, do tecido que fecha a cavidade, então às vezes o paciente está muito grave, não dá, ele não suporta uma cirurgia, ele fica lá e o abdômen ele vai tendendo a tracionar, afastar o músculo reto abdominal, que é o músculo do tanquinho. Em contrapartida, quando a gente afasta os retos, há uma tendência das vísceras do intestino respeitar a gravidade se projetando para frente. Chega num limite que isso daí a gente não consegue voltar mais. Então, o que é a toxina botulínica? A toxina botulínica, ela inibe a condução do impulso nervoso que faz a contração muscular. Então, se você inibe isso aí, o músculo fica flácido. Então, o que a gente faz? A gente demarca, a gente prepara um paciente que tem uma hérnia muito grande, que a gente não conseguiria fechar. Geralmente é incisional. Normalmente incisional. Poucos casos de ventral para ficar desse tamanho, eles existem, mas a gente cai naquele problema do paciente não quis operar, ele não conseguiu acesso, enfim. Mas normalmente são hérnias incisionais, que a gente abre do chifoide, a pub, né, que é uma laparotomia, uma incisão muito grande. E aí a gente prepara o paciente. O Botox é uma das últimas coisas que a gente vai fazer. A gente vai pedir para esse paciente tem que estar numa performance muito boa para a gente operar ele. Tem que falar assim, olha, nós vamos regular o diabetes, a sua pressão, vai perder peso. Ele tem que estar num... A gente fala assim, olha, agora ele está muito shape. Perto do ideal. O único desafio que eu tenho agora é o tamanho da hérnia. A gente marca um dia, usa o ultrassom, identifica a musculatura que a gente quer paralisar, aplica a toxina botulínica, dói muito pouco, né, mas... Só para o pessoal entender, né, a quantidade que a gente faz na face, com uso estético, para a gente bloquear um abdômen para fazer uma cirurgia, assim, é uma dose, mas muito deve ser uns 4, maior. 5 vezes maior. Eu acho que até mais, uns 10 vezes maior. Então, assim, mas ela não é um uso estético, é uma finalidade terapêutica para a toxina botulínica. Mas a musculatura da parede, a gente está falando assim, é muito mais, mas é muito mais porque o músculo também é muito maior do que o músculo que é delicado na face, ele suporta... Você não tem como comparar o tamanho do músculo que faz mexe o testa. Olho da testa com o reto abdominal. Né? Exatamente. Aí a gente aplica, essa musculatura vai ficar flácida, a gente espera, né, o máximo de flacidez vai acontecer por volta de 1 mês, então a gente fala, né, mais do que 2 e menos do que 1 mês e meio, então 2 a 6 semanas, a média 4 semanas, a gente marca a cirurgia e vai lá. Então, nesse momento, a musculatura está flácida, a gente vai lá, faz a cirurgia, coloca a tela, fecha a musculatura, e aí todo mundo sabe que o efeito da toxina botulínica ele acaba, né? Porque as mulheres refazem isso daí de tempos em tempos. E a tonicidade, né, vai voltando ao normal, só que aí a cirurgia está instalada, a linha média já está com a sutura, já está cicatrizando, e ela vai perdendo a força... Ela vai ganhando a força tensa, vai perdendo a flacidez muito devagarzinho, né? Isso demora até 6 meses.
ela vai adaptando e ele fica no lugar. Isso é interessante, Thiago, porque esse grupo de pacientes que tem uma hérnia muito grande, com um defeito muito afastado, há um tempo atrás a gente não tinha solução para isso. A gente chegava ao paciente e falava assim, olha, não cabe de volta essa quantidade de vísceras, né? Infelizmente, da sua hérnia. Se a gente colocar de volta na cavidade e fechar com força, aumenta a pressão intraabdominal, assim, que comprime vaso, comprime retorno venoso, o diafragma não consegue baixar, o paciente não consegue respirar, então assim, é proibitivo. Com a toxina botulínica, a musculatura fica mais complacente, esse é o termo técnico que a gente usa. E aí, esse efeito dele conseguir respirar diminui assim drasticamente, o que faz que ele suporte mais anestesia, extubação e também precisa de menos. A gente está falando assim, mas a toxina botulínica é cara, mas leito de UTI é caro. Sim. Reoperar paciente é muito caro. Então, assim, a gente gasta esse dinheiro. Se a gente escolher bem o paciente que é candidato a fazer isso aí, a gente vai ter um preparo um pouquinho mais custoso. Mas ele... E geralmente vai usando tela também. Vai usando tela. Essas hérnias mais complexas, hoje em dia, tela virou praticamente... Se não tiver uma contraindicação formal. Clássica, acaba indo para todo mundo. É bem melhor. Se a gente fizer um grupo com tela e sem tela... hoje em dia nem dá para fazer isso mais, porque a gente sabe que a tela é tão melhor. Se a gente fizer um grupo sem tela... Já fica antiético. Será que a gente está expondo esse paciente ao risco de... Isso eu estou falando para uma área muito grande. Sim. Uma área menor, isso é discutível, mas o uso da tela é melhor comparativamente. Aí. Você falou assim, a não ser que ele tenha alguma contraindicação. Existem, né? Existem contraindicações. Então, o paciente infectado não deve colocar uma prótese tradicional. Tem uma síndrome que chama síndrome ASIA, que é uma síndrome que o paciente ele responde de forma imunológica contra próteses. Qual prótese? Não sabemos. Por exemplo, pode ser uma prótese de mama, pode ser uma prótese de qualquer natureza, pode ser uma tela, que também é uma prótese. Isso tem muito em cirurgia de prolapso, essas coisas às vezes acontecem. E aí, esse paciente, o que ele fez? É um paciente que fica inflamado, né? Tem dor para ter relação sexual, tem dor pélvica, sobe os mediadores inflamatórios, então ele precisa ser investigado com um reumatologista. É como se fosse uma alergia ao corpo estranho, vamos assim dizer, para resumir bem. É isso daí, exatamente. Aí precisa tirar. Só que isso aí não está escrito. A chance disso acontecer, mas é muito pequena. E não tem como saber se vai acontecer, né? Esse que é o pior. É muito infrequente. Já teve algum? Nosso grupo teve um. E é um diagnóstico difícil. Mas a gente foi cercando ali, colocou o reumato, o alergista na jogada, e eles falaram assim, cara, é isso. Aí a gente tirou a tela, tudo resolveu. E era uma hérnia o que vocês tinham operado? Inguinal. Era inguinal? Inguinal. Mas foi um caso, assim, é muito difícil. E é um caso e a gente opera isso aí todo dia, né? Então, assim, é muito caso que não teve isso daí para um que teve. Então, assim, é muito azar, né? Como que eu falo, né? Operar tem complicação, não tem jeito. E agora uma outra dúvida que na verdade eu tenho. O pessoal fala muito de inguinodínia, né? Que é aquela dor pós colocar a tela, né? Sim. Isso também tem como prever? Está relacionado à técnica? Não está? Está muito relacionado à técnica. Esse diagnóstico é interessante, né? Que a dor crônica, não é a dor do pós-operatório. Essa daí, em menor ou maior grau, todo mundo vai ter porque fez um procedimento. Essa dor, ela perdura alguns meses, né? Então, assim, a gente fala assim, olha, será que não é só da incisão? E aí a gente observa alguns pacientes, assim, já passou muito tempo, passou 6 meses e ele ainda está com dor. Então, a gente fala assim, opa, deve ser uma inguinodínia. Ela sempre esteve lá, esse diagnóstico. O grande problema é que ele era subdiagnosticado e subvalorizado. Então, o paciente fala assim, doutor, eu tô com dor aí. Aí ele examina, isso há muito tempo atrás, né? Colocava o dedo no anel e falava assim, meu amigo, não tem recidiva, tchau. Então, hoje em dia não é mais assim. Porque o que a gente quer devolver para esse paciente é a qualidade de vida. Então, você não pode falar assim, olha, eu tirei sua recidiva, mas agora ele tem dor, você trocou um problema por outro. E ele continua tendo impacto. Então, a gente entende que ele sempre esteve lá, mas ele era subdiagnosticado. Gira em torno de 6 a 8%. E reconhecer os nervos da região inguinal, procurar eles ativamente para não colocar uma tela diretamente em cima ou não colocar um fixador em cima, é o melhor método. Então, aquele cirurgião fala assim, eu vou colocar a tela, ele pode fazer uma cirurgia tecnicamente perfeita para a recidiva, mas ele pode pecar na proximidade do nervo. Onde ele vai dar os pontos. Então, isso é uma lesão neurológica. Ela tem
clinicamente, né? A gente tem uns tipos de dor diferentes. Então, esse paciente é um paciente que vai ter dor com um cunho assim, mais nociceptivo, né? A roupa dói, ele sente a diferença de temperatura. Não é aquela dor normal do corte, é uma dor que dá choque, tem gatilho. Então é uma dor neuropática. Uma dor neuropática. E aí, isso é desafiador. Isso que eu ia falar. E o tratamento, geralmente... Porque assim, se você teve uma lesão neurológica, você tirar a tela, geralmente não resolve. 60% resolve. Mas, ou seja, tem bastante que não resolve. Mas o tratamento desses pacientes é multidisciplinar. A gente precisa envolver um médico especialista em dor. E ele vai fazer alguns testes. Então, assim, os 3 nervos da região, né, o ilinguinal, o ilipogástrico e o ramo genital, mais o ilinguinal e o ilipogástrico, eles vão emergir na espinha ilíaca anterosuperior. Então, às vezes, o anestesista vai lá, ele faz um bloqueiozinho e a dor desaparece. Por quê? A dor desapareceu porque a gente bloqueou o trajeto que está vindo a informação para esse paciente sentir dor. Passa o efeito anestésico, ele tem dor de novo. Então, a gente fala assim, olha, alguma coisa aconteceu à frente desse bloqueio que está causando essa dor. Então, esse paciente é um paciente bom da gente revisitar a cirurgia. Se ele sair da cirurgia com uma dor desproporcional, a recomendação é abrir, antes dele fazer a fibrose, a cicatrização, e procurar isso daí, né? Às vezes a gente acha lá um pontinho numa região que... Isso não está errado, porque tem muita variação anatômica. Nem todo mundo tem o nervo no mesmo lugar. Né? Tem probabilidades dele estar em algum lugar. Então, a recomendação aí, né, da sociedade, ou dos guidelines internacionais, é procure o nervo. Porque se você vê ele, fala, ele está aqui, então eu não vou fixar perto dele aqui. Então, essa é a recomendação. Na média, 6 a 8%. O cirurgião que procura e faz ativamente, ele vai ter níveis menores, mais baixos. Bem a laparoscópica, enfim, a via abdominal tem menor? Tem, mas a técnica é um pouco diferente, porque são os mesmos nervos, só que vistos numa anatomia antes dele emergir, porque a gente está na via posterior. Então, a gente tem um lugar lá que chama trapezoide da dor. E o trapezoide da dor, ele foi amplamente estudado, tá? Antigamente que eu digo assim, até alguns anos atrás, a gente tinha um entendimento que acima do trato iliopúbico, né, de um determinado lugar, não tinha mais nervo. Hoje em dia já se demonstrou em cadáver que até 3, 4 centímetros acima dele, pode ter algumas pessoas com ramos diferentes, com variações. Então, tem algumas regiões ali que, se a gente precisar fixar, a gente faz uma fixação atraumática da tela, mas ali não pode sutura, grampo, esse tipo de coisa. Se a gente evitar muito essa região, o paciente também não tem problema nenhum. Então, as 2 vezes abertas, ou a laparoscópica, estão relacionadas à técnica, mas com nuances, com características diferentes. Show. Bom, acho que já falamos bastante coisa. Tem mais alguma coisa que você acha importante falar aí com relação à hérnia? Não, acho que a nossa missão é explicar para as pessoas o que é esse diagnóstico e qual a importância dele. Então, assim, deve ter muita gente que vai assistir a gente e fala, pô, eu tô com essa hérnia aqui em casa, será que ela pode complicar? Pode. Então, ele precisa procurar um profissional. É bom acompanhar, né? Nunca deixar... O vídeo é para orientar ele a procurar ajuda, né? Pro cara olhar e se fazer o autodiagnóstico e ficar em casa. Não, tô de boa, a minha não tá doendo, eu tô de boa. Tô de boa. Então, acho que isso é importante. Eu acho que a missão é procurar uma ajuda profissional, né? Por mais que às vezes, muitas vezes seja difícil chegar, né, como a gente comentou, mas enfim, tá aí e atrás. Mas é bom radar dele, no planejamento dele. Falar assim, olha, eu preciso fazer tanta coisa, mas uma das coisas que eu preciso fazer é dar uma olhada aqui na minha saúde, né? Sim. Show. Tapira, pra quem Tapira pra quem não sabe, é o apelido dele, tá? Mas... da época da faculdade. Da época da faculdade. Que fica até hoje, né? Quem quiser te achar nas redes sociais aí... É Dr. _Pedro Amaral no Instagram. Show. Fechou. A todos que ficaram com a gente aqui até o final, muito obrigado e até o próximo episódio.